Não somos desigrejados, nós somos livres porque nos libertamos de heresias como essas que você vai ver agora. Pessoal, graça e paz a todos. Estamos dando continuidade a mais um vídeo da nossa série Desigrejados ou Livres. Nós já dissemos aqui no vídeo anterior que para uma pessoa ser um salvo, ele não precisa ser de uma denominação religiosa, não precisa pertencer a nenhum templo, nenhuma instituição que se denomine evangélica. Algumas pessoas sempre perguntam isso. Para ser salvo, é preciso ser de alguma denominação evangélica? Tem que ser evangélico? De modo algum, querido. Se a gente ensina isso, a gente vai cair aí no que diz o catolicismo e as seitas aí afora. A salvação é pela fé. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é pela fé. Romanos, capítulo de número 10 e o versículo 9, o apóstolo Paulo disse, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E esse último texto que citamos, nos remete justamente ao que já dissemos no vídeo anterior, que a nossa salvação também é uma escolha soberana do Eterno, como vimos em Efésios 1, versículo 4, que fala que ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Muito bem, já vimos que a salvação é pela fé, que não é necessário pertencer a uma denominação religiosa, onde nós vemos várias heresias. Então, o nosso tema é desigrejados ou livres. As pessoas inventaram aí esse termo desigrejados para se referir a alguém que se reúne e congrega ao nome do Senhor Jesus Cristo, fora de uma denominação, fora do sistema religioso. Mostramos isso claramente, que igrejas são pessoas e não é uma instituição religiosa denominacional. E hoje nós vamos continuar aqui meditando e vendo nas Escrituras, que é a nossa base de crença e de fé, as Escrituras, e não que ensina os falsos mestres. Vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 2, que é onde surge a igreja, é onde inicia a igreja. Tem muita gente que não sabe, mas o Novo Testamento não começa na narrativa dos evangelhos. Os evangelhos são a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. O Novo Testamento se inicia com a morte de Cristo. Antes da morte de Cristo, o Velho Testamento ainda estava valendo. Quando o Messias estava na cruz do Calvário, pendurado, mas respirando, o Velho Testamento ainda era válido. O Novo Testamento só vale quando ele termina seu último suspiro e morre. Aí se inicia uma nova aliança. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo de número 14 e 15. Havendo um testamento, ele só é válido com a morte do testador. Vivendo o testador, o testamento não é válido. Isso se aplica até mesmo na nossa realidade. Se alguém faz um testamento e ainda está vivo, os herdeiros ainda não têm posse daquilo que o testador está deixando para os seus herdeiros. Ok? Então vamos ler aqui que a igreja começa em Atos e vamos ver o que é igreja. Vamos ver no grego o que significa igreja. Em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Significa que doutrina dos apóstolos mencionada nesta passagem é justamente a revelação do Novo Testamento.
Isso se confirma no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 20, e Efésios 3, de 5 a 6. A revelação neotestamentária foi dada aos apóstolos. Continuando. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Olha que a igreja, no seu início, eles tinham o hábito de cuidar dos irmãos necessitados. Eles repartiam seus bens, repartiam suas propriedades e não havia necessidade. Totalmente diferente do que ocorre nas denominações, aonde a grande massa alienada tem que distribuir todo o seu suor, seu esforço, seu trabalho para uma minoria de líderes religiosos se beneficiarem em detrimento do sofrimento dos crentes. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo a sua necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha aí, partiam o pão em casa. Era hábito dos crentes reunir-se em casa. E o 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então vamos lá. Quem salva? Quem é que acrescenta à igreja? É o Senhor. Aprendemos isso aqui neste texto. Quem salva as pessoas é o Salvador. Segunda coisa que aprendemos aqui. Havia uma igreja naquela época. A palavra igreja aparece aqui. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso aqui nos remete a fazer uma pergunta. Que igreja era essa? Que igreja era essa que existia há 2000 anos atrás, que foi iniciada ali pelos apóstolos? Que igreja era essa? Qual era o CNPJ dessa igreja? Qual era a localização física dessa igreja? Tinha um local fixo? Tinha um reconhecimento institucional de que aquilo era uma instituição religiosa? De modo algum. Isso é claro nas Escrituras. A palavra igreja vem do grego eclésia. E o significado vem proveniente da união de duas palavras. As palavras chamado e a palavra fora. Eclésia é chamados para fora. Chamados para fora de onde? Fora do sistema. Fora do mundo. Chamados para fora do sistema religioso judaico corrompido, para uma nova realidade, uma realidade em Cristo Jesus. Esse era o pensamento do crente. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, ninguém, quando se referia à palavra igreja, pensava em um local fixo, em um prédio, uma construção. A palavra igreja remetia diretamente a pessoas, não um templo, não um prédio. Em qualquer lugar que houvesse uma reunião, ali estava uma igreja, porque a igreja eram as pessoas. Se a reunião fosse numa praça, tinha uma igreja na praça. Se a reunião fosse na beira do mar, fosse na praia, tinha uma igreja na praia. Se a reunião fosse em qualquer outro lugar, nesse lugar tinha uma igreja. Isso é claro nas Escrituras. Infelizmente, nós vemos algumas pessoas tentando fazer hermenêuticas, fazer exegeses, análises humanas, inclinada para o seu ego, para defender uma doutrina humana, tentam fazer uma exegese para botar na mente das pessoas que igreja é um prédio, uma construção, uma instituição. Isso não se sustenta nas Escrituras de modo algum. Por que isso? Se nós lermos a Bíblia com o óculos, com a visão de que a igreja é um local fixo, é uma parede, é uma construção, aí nós vamos cair em um erro grave nas Escrituras. Por quê? Em Atos capítulo 20,
E o versículo 28, o apóstolo Paulo disse: olhai por vós e por todo o rebanho de Deus, que o Espírito Santo constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ora, o texto diz, em Atos 20 e 28, que o Senhor comprou a igreja com seu próprio sangue. Se ele comprou com seu próprio sangue, significa que essa igreja são pessoas. Se alguém fazer uma análise para dizer que uma igreja é uma instituição religiosa, uma denominação, um local fixo, um prédio, naturalmente essa pessoa vai ter que defender que Cristo morreu por uma instituição religiosa, morreu por um local fixo, morreu por paredes de bloco, de concreto. Isso não se sustenta nas Escrituras, meu amado. Não somente isso, nós temos também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 25, o apóstolo Paulo, mais uma vez, desmonta essa ideia. Ele diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então vamos lá. Se a igreja fosse uma construção, um local fixo, uma instituição, com CNPJ, Cristo então amou uma construção e se entregou por ela? Com relação à palavra congregar, que muitos falam que a igreja realmente são pessoas, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas nós temos que congregar. E aí nós temos a igreja para congregar. Não, é a igreja que se congrega. Não é isso. Essa palavra congregar é outra palavra deturpada, mal ensinada pelos líderes religiosos. E nós temos uma menção dessa palavra em Apocalipse 16, versículo 16, que diz assim: e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Se você ler o contexto imediato dessa passagem, você vai ver que saíram espíritos malignos da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca do anticristo, para congregar as nações para a batalha contra o Criador. Então, congregar significa reunir, significa reunião. Voltando para o texto de Atos 2, ali tinha uma igreja. Que igreja era aquela? Aquela igreja não era Assembleia de Deus, não era Deus é Amor, não era adventista, não era batista, não era presbiteriana. Que, por sinal, as denominações religiosas mais antigas vieram surgir 1500 anos depois que aquela igreja começou. Antes disso, os irmãos se congregavam em qualquer lugar que fosse possível, somente ao nome do Senhor, sem hierarquias, sem cobranças de dinheiro abusivas, que não estão nas Escrituras, sem dízimos, que não é doutrina do Novo Testamento, e por aí vai. Portanto, meus amigos, nós vemos cada dia as heresias tomando conta da vida das pessoas por falta de conhecimento bíblico, por falta do conhecimento da verdade, e infelizmente eles ainda ficam revoltados quando ouvem essas coisas. E a primeira instituição religiosa foi a católica. Da católica vieram as demais. A reforma protestante foi uma coisa positiva? Foi. Trouxe marcos positivos? Trouxe. Resgatou coisas positivas como a salvação pela fé, pela graça? Resgatou. Porém, não deixou de manter equívocos e erros da mamãe Igreja Católica. Portanto, fica aí mais uma vez nas Escrituras que igreja não é instituição nem denominação, mas sim os escolhidos, os eleitos do Pai eterno, espalhados pela terra. Ok? Se você gostou, deixe o seu joinha, seu like, compartilhe este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.